Meus amados irmãos, certamente você já pensou a respeito do que vai acontecer no futuro, não é? Mais do que nunca a gente tem aí como famosos, na verdade, os planos de previdência. A gente tem cada vez as pessoas mais articuladas, cada vez mais atentas para aplicar o seu dinheiro, né? Como muitas vezes eu já falei, a poupança há muito tempo não é mais o melhor investimento, então já tem gente mais articulada, sabendo que tem que botar o dinheirinho ali num CDB, num LCA, enfim. A gente se preocupa com o futuro. A gente quer saber como é que a gente vai se comportar no amanhã. E o dia de amanhã sempre tirou das nossas mentes muito tempo, sempre clamou da nossa atenção muita energia. Mas se eu te dissesse nessa noite, meu irmão, se eu te dissesse o que vai acontecer depois que você morrer? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18. Eu vou pedir também um copinho d'água, por favor. Então abra comigo a sua Bíblia aí, meu irmão. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Por trás do arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Amém, querido? Friozinho, mas você está aí com a Biblinha aberta. Vamos então fazer a leitura da palavra de Deus. Eu estou com a mão já gelando aqui, mas vamos lá. Diz a palavra do Senhor, vamos ler juntos aqui. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Aleluia, Senhor. Ó Jesus, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor abra os olhos da nossa mente, para que a gente possa entender a palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse texto que a gente leu é um texto maravilhoso. Um texto fantástico. O apóstolo Paulo aqui traz alguns fatos sobre o arrebatamento da igreja, meu irmão. Eu queria compartilhar com você nessa noite. E já de cara, o primeiro fato sobre o arrebatamento da igreja é que a falta de conhecimento sobre Jesus adoece. Quando a gente começa a ler o versículo 13, o apóstolo Paulo começa dizendo: agora, irmãos, não queremos
que ignorem o que acontecerá aos que já morreram. Paulo mostra aqui uma preocupação que o levou a escrever aos Tessalonicenses essa carta. Paulo teve um tempo muito curto na plantação da igreja de Tessalônica. Quando a gente vai ler o Evangelho, na verdade, o livro de Atos, no capítulo 17, a gente vê que quando ele sai de Filipos e vai para Tessalônica, ele tem ali um momento na sinagoga, ensinando o Evangelho, a igreja aparece, alguns vão se unindo na mensagem de Paulo, mas de repente os judeus colocam Paulo e Silas para correr, uma perseguição surge, e Paulo vai ter que, durante a noite, correr para Bereia. E o que acontece aqui, meus irmãos? Provavelmente, Paulo não teve condições de falar de todas as doutrinas do Evangelho, de instruir os Tessalonicenses em cada ponto da verdade de Deus. E, ao que tudo indica, os Tessalonicenses tinham uma dúvida sobre o que iria acontecer com os cristãos que já tinham morrido. Então a dúvida dos Tessalonicenses é essa: qual seria o destino dos cristãos depois que eles morressem, depois da morte? Então Paulo fala aqui, nesse trecho memorável da palavra de Deus: não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram. Veja aqui, meu irmão, que a palavra de Deus não estimula nenhum crente a ser ignorante. O povo de Deus precisa ser um povo que gosta de aprender, de conhecer a Deus, de conhecer Jesus. Não queremos que ignorem. A palavra de Deus tem subsídios, tem fundamentos, tem recursos para você conhecer a Deus até onde você conseguir chegar nessa terra. E a vontade de Deus, meu irmão, a vontade de Deus, minha irmã, é que você cresça no conhecimento da graça e do próprio conhecimento de Jesus Cristo. Eu sei que vai ser uma luta, meu irmão. Eu sei que acontece na minha vida como acontece na sua deve ser parecida com a minha. Toda vez que eu tento ler a Bíblia é uma batalha. Orar todos os dias não é fácil. O inferno se levanta quando a gente tenta estabelecer essa comunhão, essa continuidade no conhecimento do Senhor. Mas não abdique de conhecer a Deus na sua vida, porque a palavra de Deus não traz nenhum indício de que Deus queira que você fique ignorante, que você permaneça a par das grandes verdades de Deus. Aliás, conhecer a Deus é a vida eterna. E a vida eterna é esta, diz o apóstolo João, que te conheçam a Jesus como o único e suficiente Salvador, né? Na nossa versão aqui. Não desista de ler a Bíblia, meu irmão. A palavra de Deus fala para a gente hoje à noite que conhecer é muito importante. A falta de conhecimento adoece, a falta de conhecimento do Senhor Jesus adoece. É por isso que Paulo escreve, e ele continua aqui no versículo 13. Não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, porque eles estão em um estado que precisa ser conhecido por toda a igreja. Não queremos que ignore o que acontecerá aos que já morreram, aos que já faleceram. Na verdade, na sua Bíblia deve estar uma palavra estranha, diferente, àqueles que já dormiram. Não é verdade? Algumas versões trazem essa palavra. Dormir aqui, meu irmão, é uma atenuação. É o que a gente chama de eufemismo. É uma suavização da palavra morte. Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que já partiram, daqueles que já nos deixaram. E por isso, ele usa a palavra adormecer. E aqui, meus irmãos, como a gente vai ver em todo esse texto hoje à noite, então segure aí, se amarra aí, aperta o cinto aí no banco, porque a gente vai longe. Esse texto é cheio de doutrinas, e nós acabamos de entrar na doutrina do estado intermediário. O que vai acontecer com o cristão quando ele morre? Por que Paulo usa a palavra adormecer? Meu querido irmão, nós podemos começar afirmando que a Bíblia é muito clara. Depois que qualquer pessoa morre, segue-se um de dois estados. Nós podemos, por exemplo, citar Lucas capítulo 16, o texto do rico e de Lázaro, o pobre. Havia um rico que no dia da sua bonança, da sua vida, ele luxava todas as coisas, mas ele morreu. E havia também um pobre que sofria, ia de mal a pior, mas ele morreu também. Diz o texto que o rico morreu e foi para o inferno, e que o
Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Portanto, nas Escrituras não existe nenhum fundamento para o aniquilacionismo. Morreu, acabou, já era a existência. Não existe base para esse tipo de consciência, de pensamento, de doutrina. A Bíblia afirma que quando a gente morre, você vai para algum lugar. E quando Paulo fala aqui, meus irmãos, dormir, ele está revelando esse estado que todos nós iremos passar. Mas afinal de contas, por que Paulo usa a palavra dormir? Dormir aqui, meu irmão, não se refere à alma da pessoa. Nós vamos ver essa palavra no versículo 13, no versículo 14 e no versículo 15. Dormir é uma expressão que se repete na Bíblia 14 vezes, pelo menos no Novo Testamento. E eu quero mostrar para você que o sono aqui não é o sono da alma. Precisamos hoje estabelecer o que acontece depois da morte. O que estamos dizendo é que depois da morte segue-se o juízo. Cada um vai para um estado, ou para o inferno, ou para o céu. E não existe possibilidade dessa doutrina do que a gente vai chamar agora de sono da alma. A Escritura não fala sobre sono da alma. Em João 23, aliás, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 45, 43, o Senhor Jesus diz para aquele crucificado que está do lado dele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versos 10 em diante, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a Escritura aponta para uma realidade pós-morte, que é muito mais benéfica do que estar vivo. Então por que o apóstolo Paulo usa a palavra dormir, pastor? O apóstolo Paulo usa a palavra dormir para se referir à morte do corpo. Pelo menos por duas razões. Preste atenção comigo nessa noite, meu irmão. Vamos lá. Dormir, porque o corpo na morte repousa. Inclusive, cemitério é o que a gente chama, é o nome que a gente dá para o lugar de repouso. Quando a gente dorme, diz as Escrituras que o corpo, que é pó, porque tu és pó e voltarás então ao pó. O corpo retorna para o seu estado original. A gente não precisa entrar aqui na química nem na genética, mas a gente sabe que há um estado de decomposição. O corpo vai passar por um momento que se diz, que se chama aqui de dormir, de adormecer, porque há um repouso do estado vital do corpo. Cessam as atividades fisiológicas do nosso corpo, cessa a existência física. Em Atos dos Apóstolos, é a mesma palavra que se usa para a morte de Estevão. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando Estevão está terminando o seu discurso, nas suas últimas palavras, sendo apedrejado, diz a palavra de Deus, que tendo dito isso, Estevão adormeceu. O que foi que adormeceu, meu irmão? O corpo de Estevão. Então o que a gente está estabelecendo nessa noite? Dormir é uma palavra que a Escritura usa para a morte física, o estado de repouso. Dormir também sugere, meus irmãos, a expectativa de despertar. Quem dorme tem a expectativa de acordar. E é isso que vai acontecer com o corpo. O corpo dorme porque um dia ele vai esperar o momento de ser acordado para uma outra realidade. Essa é a doutrina do estado intermediário todo. Todo mundo entendeu? Amém, meus irmãos? Quando a gente morre, a gente vai para a presença de Jesus. O que acontece quando a gente morre, meu irmão? Pode ter certeza. Se você morrer hoje, você vai para o paraíso. Não existe na Escritura, deixa eu dizer para você bem enfaticamente, nenhuma possibilidade dessa ideia de alma penada voando por aí. Ai meu Deus do céu, alma solta por aí, um lugar, uma gaveta onde ficam as almas lá no estado de inconsciência. Não existe essa possibilidade nas Escrituras. Apocalipse capítulo 6, nós temos a visão das almas debaixo do altar, aquelas almas que testemunharam
em favor do Evangelho, que morreram por causa do seu testemunho. E elas conscientemente, no céu, clamam: até quando, ó soberano Senhor, não julgas e vingas os teus justos fiéis? A consciência depois da morte. Todo crente que morre vai para o céu. Amém? Tessalonicenses continua aqui o apóstolo Paulo falando: não queremos que vocês sejam ignorantes a respeito dos que morreram. Ele continua: para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Meu irmão, a falta de conhecimento em Jesus adoece. Quem não conhece Jesus não tem esperança. E quem não tem esperança, o que diz a palavra? Fica triste, se entristece. Na verdade, que lástima, meu querido irmão, é uma vida sem Jesus. Como é triste quando a gente observa o estado das pessoas. Na época dos Tessalonicenses, não existia essa crença que alguns espiritualistas, mesmo sem Deus, o Deus cristão, o Jesus que nós cremos, têm. O grego ali do tempo dos Tessalonicenses cria que depois que morreu acabou. Tanto é que quando a gente vai até hoje, naquelas tumbas de pedra ali do Oriente Médio, nós vemos lá os epitáfios, que são os nomes que se colocam nas lápides lá, as coisas mais tristes que se possa imaginar. Eu trouxe uma das expressões que está numa dessas tumbas de pedra, ela diz assim, preste atenção, olha: eu existia, vim a existir, não existo, não me importa. Que triste, que coisa sem esperança, que coisa pavorosa. Eu estava vendo nessa semana, meus irmãos, da mesma forma, parece que esse pensamento antigo, essa dor de alma primitiva continua no homem moderno, no homem contemporâneo. Eu estava vendo um vídeo do Porta dos Fundos. E um dos comediantes do Porta dos Fundos estava ridicularizando a nossa fé cristã. Como é que alguém diz para uma criança que o papai do céu levou o avô dela, o pai dela, o irmãozinho dela? Isso é um Deus perverso. Isso é um Deus carrasco. Eu jamais diria isso. E o que é que você diria, meu querido? Quando a pessoa foi interrogada, ela diz: eu diria o seguinte, né? Então o que é morrer? Por que a gente está aqui? A gente está aqui, olha só a lógica do homem de hoje. A gente está aqui por sorte. Então vamos aproveitar, porque a gente está aqui com sorte. E o que é morrer? Morrer acabou, né? E o que você diria para a sua filha? Eu diria para a minha filha: que filha, que sorte que a gente está aqui. Vamos aproveitar, né? E a pessoa que morreu, ela passou a viver na gente agora. Não passou a viver na gente. Que triste, que lástima é você viver na expectativa que a qualquer momento pode acabar tudo o que você fez. Todos os sonhos, os planos, os projetos, tudo por água abaixo. E não vai ter nenhuma alma, nenhuma consciência para sequer lembrar daquilo que você fez. É como se a gente começasse a assistir aquela série que a gente adora. Aquele filme, não tem? Começasse a assistir aquele finalzinho da série que a gente está louco. E aí falta energia. Acabou o sentido. Eu não vou conseguir mais assistir. E isso pode acontecer a qualquer momento na vida dessas pessoas. Elas não perceberam que viver assim é uma loucura. Isso nunca funcionou comigo. Vamos curtir. Vamos deixar a vida acontecer. Porque depois que a gente cai nessa realidade, que a gente volta em si, a gente entra em desespero, porque a vida pode terminar a qualquer momento. Quem vive sem Jesus não tem esperança. Quem não tem Jesus não tem esperança, meu irmão. No fim só resta a tristeza. É por isso que a palavra de Deus traz doutrinas que são importantes para o seu coração. É por isso que nós precisamos ter esperança na fé. A nossa esperança deve estar colocada no nome de Jesus Cristo.
para que não se entristeçam, veja o que diz o apóstolo Paulo no versículo 13, como aqueles que não têm esperança. Sim, é verdade, o cristão no mundo sofre, o cristão no mundo passa por dores, nós vamos passar por aflições, por apertos, até por tribulações que vão nos fazer ficar pasmos, vamos perder até todas as coisas da vida, como passou o nosso querido amado Jó. É verdade, a gente vai passar por dores. Muitos de nós, talvez a maioria de nós aqui, vai experimentar uma morte. Talvez você não, quem sabe. Você fica para um evento que a gente vai ver daqui a pouco. Mas a verdade é que nós vamos passar por dores. Mas o apóstolo Paulo diz que o cristão é diferente. Não quero que vocês sejam ignorantes como os que não têm esperança, porque vocês têm esperança. O cristão é diferente porque ele tem esperança. Ponha a sua esperança no Senhor, meu irmão. Ache esse lugar no Senhor e jogue, desabe toda a esperança na sua vida, nele. Porque você vai conhecer a alegria que não é desse mundo. Segundo fato sobre o arrebatamento, meus irmãos, é que fé é acreditar que o que aconteceu com Jesus vai acontecer com você também. Fé é acreditar que o que aconteceu com Jesus vai acontecer com você também. O apóstolo Paulo nos diz agora no versículo 14, porque cremos que Jesus morreu. Cremos que Jesus morreu. Jesus morreu, meu irmão. Jesus morreu. Nós temos um Salvador que sabe o que é passar pela morte, igreja. Jesus sabe o que é sentir dor no seu corpo, de dormir com fome, de varar a noite sem dormir direito, de sentir o frio. Por isso a palavra de Deus traz esperança, porque temos um Salvador que em todas as situações vai estar com você e comigo. Um que não foi comprado ali na esquina, um que foi provado em todas as situações, mas saiu delas vencedor. Nós temos um Salvador que pode nos abraçar na hora do luto, na hora mais crucial, cruenta da vida, que é enfrentar a dor da morte, que é o que o apóstolo Paulo está tentando fazer com esses amados de Tessalônica, ajudá-los a enfrentar a morte. Nós temos esse Salvador que sabe o que é morrer. Porque cremos que Jesus Cristo morreu e foi ressuscitado. O versículo 14 continua. A diferença é que Jesus morreu, mergulhou no rio da morte, mas ele saiu do outro lado. Jesus ressuscitou. Essa é a esperança do cristão. Só existe esperança na sua vida se Jesus Cristo ressuscitou, meu irmão. Essa é a esperança da sua vida. Se Jesus Cristo ressuscitou, tudo está bem. Tudo vai ficar bem. Tudo está perfeitamente em ordem. E continua o apóstolo Paulo no versículo 14, mostrando para a gente que se a gente crê que Jesus Cristo morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta a vida. Também cremos, eu gosto da versão NAA, que é a que eu não estou usando hoje, que diz assim também existe uma correspondência entre a vida do crente e a vida de Jesus. A palavra nos diz que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Foi Ele que primeiro voltou da morte à vida. E se Jesus Cristo venceu a morte, nós venceremos com Ele também. Aleluia. O que aconteceu com Jesus vai acontecer com você também, meu irmão. Também cremos que Deus trará de volta a vida. Nós temos aqui a doutrina da união mística com Jesus. Ai meu Deus, o que é isso? A união mística, meus irmãos, é a união espiritual que pelo Espírito Santo cada um de nós, temos com o Senhor Jesus Cristo. Existe uma união tão íntima, tão intrincada, tão inseparável, uma cola entre mim e Jesus, que
tudo o que acontece com Jesus é meu também. É seu também. Você está de tal maneira colado com o Filho de Deus, que o poder que levantou Jesus Cristo da cruz é o poder que está agindo na sua vida hoje. Aleluia, essa é a esperança do cristão. A gente pode enfrentar a vida, pode enfrentar a dor, pode enfrentar as dificuldades, enfrentar até mesmo a morte, porque é o poder da ressurreição, é o poder que atua na minha vida, é o poder que atua na nossa vida, na sua vida também, meus irmãos. Também cremos que Deus trará de volta à vida, versículo 14, com Jesus, todos os que morreram. Todos os que morreram. Nós imaginamos nesse momento, nas palavras do apóstolo Paulo, o grande dia, o grande e glorioso dia, quando com Jesus, na companhia de Jesus, aqueles queridos que partiram, aqueles amigos que se foram, tantas pessoas que nós conhecemos, irmãos amados, todos eles não foram deixados para trás. Não foram esquecidos na penumbra do universo. Esse pessoal que nós amamos, essa igreja de Deus que confiou, que deu o seu sangue aqui na terra, o seu paizinho, a sua mãezinha, a sua avó, o seu filho, esse povo todo está com Jesus e voltará com Ele nas nuvens, aleluia. O que a palavra do Senhor nos diz é que o povo de Deus, estes que morreram pelo Senhor, voltarão na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda. O que acontece com Jesus vai acontecer com a sua igreja, vai acontecer com você. Portanto, creia, meu irmão, que entre Jesus e você há uma relação que não pode ser destruída por nada. Terceiro fato sobre o arrebatamento é que a morte dá lugar de honra no encontro final com Jesus. Versículo 15, o apóstolo Paulo vai continuando, vai nos levando para dentro do segredo de Deus, do mistério de Deus. Ele diz agora, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, observe a expressão que o apóstolo Paulo usa aí. Dizemos a vocês, igreja, pela palavra do Senhor. Paulo está se referindo àquele tipo de revelação que ele conseguiu da parte de Deus. Vocês estão lembrados lá em 2 Coríntios, quando Paulo diz que conhecia um homem que tinha sido arrebatado ao terceiro céu. Paulo tinha ouvido da parte de Deus verdades que ele diz que não era lícito falar a homem algum. Que homem algum poderia falar? Mas Paulo, aqui, meus irmãos, está dizendo, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, como que abrindo a porta dos bastidores do arrebatamento. Se prepare, meu irmão, Paulo está abrindo diante dos nossos olhos aquilo que vai acontecer comigo, com você, com a igreja de Deus. Está revelando pelo poder da Escritura aquilo que nenhuma mente poderia compreender. Dizemos pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Então Paulo faz uma divisão aqui, meus irmãos. Paulo divide dois tipos de pessoas e dois tipos de momentos. Aqueles que estão vivos e aqueles que estão mortos. Divide também aqueles que participarão da ressurreição dos mortos e aqueles que participarão do arrebatamento como vivos. Nós temos dois grupos aqui. E Paulo então começa a se dirigir nesses termos, a colocar ordem no que vai acontecer. Perceba aqui, meu irmão, que nós temos agora a doutrina da ressurreição do corpo. O corpo é importantíssimo para a fé cristã. Paulo está falando de ressurreição, de arrebatamento. O corpo é importante por quê? Porque quando Jesus retorna ao terceiro dia, Ele toma o seu corpo ressurreto, o corpo dessa dor, o seu corpo que era aquele mais ferido, mais feio, mais alvejado pelos homens, um de quem os homens escondem o rosto, o corpo maculado,
pela feiura do pecado, pela dor dessa vida caída nesse mundo, e o transforma no corpo de glória. Jesus ressuscita com o seu corpo, ainda que esse corpo traga marcas da vida passada. E aqui, meus irmãos, a gente está entrando num terreno lindo, maravilhoso, glorioso. A ressurreição do corpo é importante, meu irmão. Você não vai ficar pela eternidade sem o seu corpo. Lembra que eu já afirmei aqui que quem dorme é o corpo, que o adormecer se refere ao corpo e não à alma, amém? Amém, meus irmãos? Pois bem, a doutrina da ressurreição do corpo fala sobre a necessidade de que o nosso corpo participe da glória de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e o nosso corpo também é parte dessa imagem, dessa semelhança. O que a palavra de Deus diz, meus irmãos, é que o nosso corpo será revestido dessa camada de glória de Deus. Como é que vai ser isso? Eu tinha um professor no seminário, pastor Glenn Everett Clayton, esposo da doutora Joyce, que dizia que ele fez uma imagem que é inesquecível. Hoje nós vivemos com um corpo que tem dentro a alma, não é isso? A nossa alma está coberta pelo corpo, não é isso? Ele dizia que o corpo glorificado é o contrário. É um corpo que está revestido pela alma. Nós vemos esse corpo glorioso sendo reconstruído para uma nova existência. Entrar nessa área é maravilhoso, meu irmão. Alguns vão especular que o que vai acontecer então? O que acontece com o corpo? Como é que é essa ressurreição? Será que Deus vai mexer na genética? E aquele que morreu, foi cremado, a cabeça, como João Batista, ficou lá na bandeja, o corpo foi enterrado pelos discípulos. O que vai acontecer? Não vamos entrar nessas especulações, meus irmãos. O que eu posso garantir para você é que a Bíblia não dá margem para a gente admitir, a gente criar a doutrina de uma reconstrução. Ressurreição não significa reconstrução. Não quer dizer que Deus vai pegar a matéria orgânica. Ai meu Deus, onde é que estará agora o DNA do fulano? Ficou lá na Índia, e aí espalharam lá, e mudou o cemitério, levaram os restos mortais. Não precisa reconstruir. Não há necessidade dessa reconstrução, porque Deus é capaz de fazer um corpo novo. Contanto, como a gente crê, como vou afirmar nessa noite, que haja essa correspondência entre o corpo dessa terra e o corpo do céu. Deixa eu falar melhor. Eu vou usar a imagem que a Escritura fala, meus irmãos. A Escritura, quando fala de ressurreição, ela fala, uma das imagens é a sementinha que é plantada, né? Nós plantamos em corrupção, estão lembrados de Pedro? Para semear em incorrupção. Amém? Amém, igreja? Muito bem. Eu gosto dessa imagem porque a sementinha, ela tem total correspondência com a planta. A sementinha da mangueira corresponde com a árvore. Porque todo mundo que olha para a árvore sabe que um dia ela foi o caroço, foi a sementinha. Assim também vai ser a ressurreição. Jesus, e aí eu estou entrando na área da teologia particular, eu acredito que Jesus, na ressurreição, vai conservar o que há de melhor na sua personalidade, os seus traços físicos. Você não vai perder a sua personalidade, a sua identidade. Mas, misteriosamente, como a gente vê com o Senhor Jesus, essa identidade ela vai receber uma nova configuração. Quando os discípulos estão com Jesus, eles não percebem imediatamente quem é Jesus, mas depois eles reconhecem que era o Senhor Jesus. Nós, os que estivermos no versículo 15 ainda, estamos aqui no versículo 15, falando da ressurreição do corpo. Nós, os que estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele, antes daqueles que já morreram. E aqui o apóstolo Paulo estabelece uma ordem. Primeiro, aqueles que morreram em Jesus serão ressuscitados. E depois,
nós teremos o arrebatamento da igreja. A morte dá o lugar de honra para esse encontro final com Jesus. A ressurreição, meus irmãos, será antes do arrebatamento. Então, quer você viva, quer você morra, acredite, meu irmão, que o seu lugar no encontro com Jesus já está reservado. Creia de todo o seu coração que não há um lugar no universo em que Jesus não saiba onde você esteja. Não precisa ter medo da morte. Não precisa ter medo do amanhã. Se você estiver morto, Ele irá ressuscitar você. Mas se você estiver vivo, a gente continua. Diz agora, quarto fato sobre o arrebatamento é que a ressurreição fará um barulho sublime. A ressurreição fará um barulho sublime. O apóstolo Paulo continua no versículo 16: pois o Senhor mesmo descerá do céu, aleluia. Ele descerá do céu com um brado de comando, meus irmãos. O mundo reconhece a voz do Todo-Poderoso. O universo tem um dono. Jesus Cristo descerá do céu com um brado. O mundo obedece o comando do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Não existe um único fato da sua vida que esteja ao arrepio da vontade de Deus. Deus é Senhor de todas as circunstâncias. Com um brado. Agora, preste atenção, meu irmão. Você está prestando atenção? Você está prestando atenção? Como é que eu vou falar isso aqui? Olha o som da ressurreição. Qual é o som da ressurreição? Nós temos 3 barulhos diferentes. Nós temos o brado de comando. Com o brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Meu irmão, a ressurreição vai ser um barulho fantástico. Vamos combinar aqui que vai ser algo fora do normal. É um espetáculo para ver e ouvir bem. Preste atenção no que está dizendo a palavra de Deus. O que vai acontecer, meus irmãos, são 3 barulhos diferentes usados para convocar os mortos e acordá-los do seu sono. Primeiro lugar, o primeiro barulho é o brado de Jesus Cristo. A palavra grega aqui é a mesma palavra usada para o general no seu grito, que alista as suas tropas. O brado de Jesus, dizendo: chegou a hora. Segundo barulho é a voz do arcanjo. Na Bíblia, meu irmão, nós temos a palavra arcanjo acontecendo só uma vez no Evangelho de Judas. E se refere ao arcanjo Miguel. Arcanjo é a junção de 2 palavras gregas. Arcanjo, significa líder, significa principal, primeiro. Então, o líder dos anjos está dando voz para convocar toda a miríade de seres celestiais. E a gente tem um terceiro barulho aqui, que é o som da trombeta de Deus. No Antigo Testamento, meus irmãos, a trombeta é um instrumento usado para 2 coisas. Para proclamar as festas, o início das festas, chamar o povo para as festas e convocar o povo para batalha. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo iniciou esse movimento. E naquele dia, meus irmãos, nós vamos ouvir o barulho da voz do Senhor Jesus, acompanhada da voz do arcanjo, líder dos seres celestiais, trazendo nos céus, olha o movimento, igreja. Olha o movimento, igreja, mistério, igreja. Aleluia. E por fim, a voz da trombeta para reunir todo o povo de Deus em torno de Jesus Cristo. Pois o Senhor mesmo descerá do céu. Aleluia. Primeiro, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão. É bem verdade, meus irmãos, que nesse momento, e aqui a gente vai entrar
Eu não vou entrar em áreas complicadas dessa noite na teologia, não vou, mas eu preciso afirmar para vocês que esse é um único momento. Ressuscita tanto o ímpio quanto o morto. Obviamente, Paulo, como um bom pastor, está falando do lado pastoral, está querendo aquecer o coração dos Tessalonicenses, está dizendo, olha, aquele amado seu, aquela vozinha, aquele pai, aquele filho, ele vai ressuscitar nesse dia. Primeiro, antes de você que está vivo. Em primeiro lugar, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão. Aqui, meus irmãos, nós temos a descrição da alegria da ressurreição. Posso imaginar aquele dia bendito, glorioso, quando todos os ressuscitados virão com Jesus entre as nuvens dos céus, como um exército branco, vestido de roupas talares resplandecentes, com palmas nas mãos e cantando o hino ao Cordeiro naquele dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é aquele que vem, em nome de Jesus. Aleluia. Naquele dia, os meus olhos vão ver coisas fantásticas da parte de Deus. Vou ver a minha vozinha, meu vozinho com cabelinho branco, mais alvo que a neve, igual a Jesus. Um sorriso no rosto, cantando de alegria. Mais lindos do que nunca, voltando com o Cordeiro, aleluia. Que dia glorioso, meu irmão. Que dia santo. Que visão privilegiada a igreja de Deus tem na volta de Jesus. Prepare-se para presenciar o momento mais extraordinário da história da humanidade. Momento que ninguém jamais viu, nem ouviu. Quinto fato sobre o arrebatamento, meu irmão. Jesus arrancará sua igreja desse mundo para sempre. Aleluia! Que no versículo 17, meus irmãos, me acompanhem nessa noite. Vamos aqui entrando nos mistérios de Tessalonicenses capítulo 4. Jesus revelando nas Escrituras o que vai acontecer no último dia. O apóstolo Paulo nos diz, versículo 17, depois desse movimento de Cristo vindo nas nuvens, primeiro, trazendo as miríades dos anjos e com ele a igreja de Deus dos céus. Aqueles que ressuscitaram com ele. Depois disso, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos o que, meu irmão? Arrebatados. Nós estamos aqui no lugar clássico dessa doutrina. É o texto que melhor lança a luz sobre o que vai acontecer no arrebatamento, certo? Mas a gente está doido para saber o que é arrebatamento. Vamos lá, meu irmão. O que é arrebatamento, meu irmão? Paulo aqui está falando sobre a doutrina do arrebatamento. Arrebatamento, meus irmãos, a palavra arrebatar é uma palavra fantástica. O termo grego significa literalmente levantar rapidamente. Ou arrancar com força. É isso que é arrebatar. Arrancar com força. Arrancar com força por quê? Por que arrebatamento é arrancar com força? Porque nós vivemos num mundo que quer prender a gente, meu irmão. É o pecado, é Satanás, é a morte. Tudo isso querendo segurar a gente, mas haverá um dia em que Cristo voltará dos céus e vai arrancar você desse mundo perverso e vai te levar para o lugar mais perfeito do mundo. É isso que significa arrebatar. Arrancar você para uma realidade sublime e tremenda. Jesus arrancará a sua igreja desse mundo para sempre. Nós, os cristãos, diz o apóstolo Paulo aqui, passaremos por uma transmutação muito semelhante ao que aconteceu na ressurreição. O apóstolo Paulo separou a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. Os mortos recebem um corpo glorificado, a imagem do corpo ressurreto de Jesus. O que acontece com quem está vivo, eu e você, amém?
Eu estou vivo ainda. Ele pode voltar a qualquer momento. Então eu estou preparado, Jesus. Arrebata. O que vai acontecer com a gente, meu irmão? Arrebatamento é literalmente essa transmutação instantânea do nosso corpo num corpo glorificado para o encontro com Cristo nos ares. Aleluia. Arrebatamento é essa mudança de estado dessa vida para a nova vida, a nova existência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Continua o apóstolo Paulo no versículo 17. Depois com eles, nós os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, meu irmão. É o voo da igreja para o abraço de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento eu vou voar, meu irmão. Nesse momento você também vai voar. A gente vai tomar a verdadeira existência. Eu também, minha irmã. E nesse momento, meu irmão, não vai haver barreira física. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Nós receberemos esse corpo santo, perfeito. E sairemos de onde você estiver. Porque a palavra de Deus diz que a vinda do Filho do Homem será uma vinda visível. Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Se você estiver na sua casa, você vai ver o Filho do Homem voltando. Se você estiver na escola, na igreja, debaixo de um bunker, todo olho verá o Filho do Homem voltar. Mas eu e você temos um lugar especial nessa vinda. Que é um termo grego que você precisa saber. É um termo que a gente chama de parousia. Vai aparecer muito, você vai ouvir muito. Parousia é a vinda, a segunda vinda de Jesus. Nesse momento, Jesus separou para você, para mim que estamos vivos, essa viagem da atmosfera, do céu atmosférico, passando pelo céu cósmico até os ares. Os ares aqui não são as nuvens, meu irmão. É a glória de Deus. Nós partiremos para o abraço com o Cordeiro na glória dos céus. E aí nesse momento, meu irmão, o céu vai dar lugar a uma outra realidade. Aos novos céus e nova terra. Ao encontro do Senhor, versículo 17, nos ares. E então, diz a palavra do Senhor, meu irmão, estaremos com o Senhor para sempre, aleluia. Estaremos com o Senhor para sempre, para todo sempre. O céu e a terra será deixado de lado, passarão, e surgirá agora no nosso horizonte novos céus e nova terra. Então se lembre, meu querido irmão, lembre-se de que Jesus está prestes a arrancar você daqui. Como é que tem sido seu dia a dia? Talvez você passou ou veio para esse culto depois de uma semana muito cansativa, depois de dores, depois de frustrações. Pela palavra de Deus, o Espírito Santo reorganiza, realoca o seu olhar para olhar aquilo que realmente importa para você, que é olhar para a vinda do Filho do Homem e dizer que a partir dela, a sua vida ganha novo significado. Você está entendendo isso, meu irmão, nessa noite? Eu estava pensando algumas semanas atrás, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para outro país. E eu juntei um dinheirinho. E eu consegui comprar um telefone. Eu vou dizer até a marca. Que eu comprei um iPhone. Meu primeiro iPhone. Eita, rapaz. Que alegria, né? Aquele telefone.
todo mundo deseja. Só que aí, meu irmão, eu olho para aquele telefone que eu comprei em 2012 e não vale mais nada. O que é o iPhone 4 em 2025? A gente vive, meu irmão, lutando por coisas que amanhã vão ser ridículas. A gente vive buscando afirmação no trabalho, querendo a aceitação das pessoas. E tudo isso vai passar no momento, e a palavra de Deus diz para você nessa noite que Deus tem reservado para você um plano muito melhor. Que você, como igreja, precisa se lembrar de que Jesus está louquinho para tirar você desse lugar. Que o seu plano, o seu projeto de vida não pode parar nessa existência. No seu coração tem que ter o desejo, tem que ter o grito dizendo: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O último fato sobre o arrebatamento, meus irmãos, é a espera por Jesus é um tempo de animar outras pessoas. Veja como termina o versículo 18. O apóstolo Paulo conclui aqui esse texto maravilhoso dizendo: animem uns aos outros com essas palavras. Quem é crente, meu irmão, não fica parado, não fica quieto, não. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. A espera por Jesus não é um tempo, é uma oportunidade da gente animar outras pessoas. Se a esperança, ei meu irmão, ei minha irmã, se a esperança da ressurreição está no seu coração, você é uma pessoa que transmite essa esperança para outros. Quem conhece Jesus e quem espera o Senhor Jesus, vira uma bomba de alegria, de motivação na vida do outro. Não fica parado, não fica quieto, mas se torna aquele que sai para animar outras pessoas. Amém? Portanto, consolem, animem uns aos outros com essas palavras, e essa é a palavra de Deus. Esse é o desafio de Jesus para você nessa noite. Se você crê, meu irmão, na volta, na segunda vinda de Jesus, se você tem no seu coração a esperança da vinda daquele que consertará para sempre todas as coisas, se comprometa nessa noite a abraçar essa verdade no seu coração, trazê-la para outras pessoas e levá-la para outros lugares, a se tornar uma chama viva da vinda, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? No final desse texto a gente tem a seguinte imagem, meu amado. Na segunda vinda, Cristo descerá dos céus à terra, dará a sua voz de comando, e diante da voz do arcanjo e da trombeta, os mortos despertarão. Então, tanto os mortos como os vivos serão arrebatados em carros de nuvens ao encontro de Cristo, e depois estarão para sempre com o seu Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor Jesus. Seja um motivador, meu irmão, seja um motivador da segunda vinda de Jesus em quem está perto de você. Viva essa esperança, não apenas creia, mas viva para esperar o retorno bendito do Senhor Jesus, que virá dos céus com a multidão dos anjos, transformando todas as coisas para a nova realidade, para os novos céus e para a nova terra, em nome de Jesus.